Eu tive, como eu estava falando, acabei de chegar de um encontro mundial da cúpula de prefeitos, que ocorreu lá em Buenos Aires, e é impressionante que eu conversava com as pessoas lá e muitos dos prefeitos vinham falar comigo dessa iniciativa fantástica que foi da CT de fazer a faixa azul. Esse exemplo vai acabar ficando para muitas cidades do Brasil e do mundo, né? Algo que só uma equipe tão comprometida como a gente tem na CT pudesse ter essa visão. Eu já contei, eu queria poder repetir aqui para alguns que não estavam, o dia que o Ricardo Teixeira chegou para mim e falou assim: a gente está pensando em fazer a faixa azul de novo lá. Eu falei: pelo amor de Deus, Ricardo, isso já foi feito lá atrás, deu problema, foi um desgaste danado, isso não vai dar certo de novo. E aí eu falei: mas faz o seguinte, pede para o pessoal técnico fazer uma apresentação para eu ir lá ver o que eles estão pensando, e aí a gente decide lá. E aí marcaram, o Luiz Fernando conduziu lá a apresentação. Cadê o Luiz? Está aí? Conduziu a apresentação e demonstrou lá o quanto estava embasado tecnicamente, e além de fazer toda a apresentação da nova modulação da faixa azul, diferente do que foi feito da outra vez, quer dizer, da outra vez acabou não dando certo, mas aprendeu com aquelas falhas e fez uma correção no novo projeto. E, além disso, ainda fez lá no pátio da CT uma apresentação das motos numa simulação de faixa azul interna lá do pátio. E aí eu me convenci e falei: não, vamos fazer. Vamos fazer. Por que eu estou contando isso para vocês? Muito da decisão do prefeito vai de poder ter a firmeza da sua equipe em poder tomar as decisões, né? Então, a CT, nesse exemplo, foi fundamental. E aí eu espero que tenham novas ideias para o nosso trânsito, para as nossas vias aqui da cidade, para as questões das bicicletas, das motos. Fiquem à vontade com a experiência de vocês de trazer ideias para a gente estar melhorando. A gente tem aqui um volume muito grande de carro, né? Uma cidade que acabou não sendo tão planejada. A gente tem as nossas vias, elas são estreitas para o tamanho e para a densidade da cidade, então vai depender muito da gente de ter novas ideias, novas visões de trânsito aqui. Então, eu queria deixar aqui esse anúncio de como é que aconteceu a questão da faixa azul, da minha total confiança em toda a equipe, e a gente tem isso na Prefeitura de São Paulo, uma equipe fantástica de servidores. Eu acabei de vir agora de um evento da área da saúde, que comemorou 1 ano do manual de curativos. Aí a gente pode falar o seguinte: meu Deus, mas manual de curativos? Em 1 ano nós atendemos 77 mil pessoas num conceito que a Secretaria da Saúde desenvolveu de fazer a cicatrização, a cura de feridas que levavam muitas vezes à amputação ou a anos e anos e anos sem o fechamento de uma ferida. E por uma ação inovadora, a primeira do Brasil, da nossa Secretaria de Saúde, como a faixa azul e como tantas outras ações que a gente tem feito aqui são inovadoras e depois são copiadas, a gente conseguiu salvar muitas vidas. Muitas pessoas que tinham as feridas, e com essa metodologia que a cidade de São Paulo desenvolveu para poder cuidar dessas feridas, com esses curativos, a gente devolveu muitas pessoas para o mercado de trabalho. Quando uma pessoa tem uma ferida grave que não fecha, isso compromete não só ela, mas como toda a família, e evitou milhares de amputações. Então, a gente tem muito orgulho de muitas ações, da CT, do nosso transporte, da nossa área da saúde. Nessa viagem que eu fiz lá, do encontro mundial da cúpula de prefeitos, a gente participou de várias questões sobre sustentabilidade. E fomos premiados, nós, cada um de vocês, todos nós, porque foi a cidade de São Paulo que foi premiada, num prêmio disputadíssimo, e nós ganhamos em primeiro lugar o prêmio Bloomberg com relação à merenda saudável, que a gente tem na nossa cidade agora. Pelo 2º ano consecutivo, nenhuma criança fora da creche, temos creche para todas as crianças, e com uma qualidade muito boa, tanto da área de pedagogia, como da área de alimentação com nutricionista. E aí, a gente vai para lá, recebe esse prêmio e fica super feliz. De cidades que são cidades ricas, de países desenvolvidos, que não conseguem chegar no patamar que a nossa cidade de São Paulo tem. E a gente fala muito pouco das nossas virtudes.
Muitas pessoas têm mania de ficar colocando o tempo inteiro defeito na cidade, colocando problema. Não que a gente não tenha problema, a gente tem problema. E estamos sempre trabalhando para resolver os problemas, né? Mas eu queria inicialmente compartilhar com vocês esses assuntos que eu acabei de abordar aqui, porque eu acho que é de suma importância. A gente ganhar um prêmio mundial de merenda saudável, quer dizer, é algo que deixa todos nós paulitanos muito, muito felizes. E acabamos de ganhar agora também um outro prêmio internacional do nosso programa de atendimento e cuidado ao idoso. Também a gente está dando exemplo para o mundo de uma ação de política pública de cuidado do idoso. Numa cidade que nós temos hoje 14% da população idosa, em 2030 nós vamos ter 20% da população idosa, em 2050 nós vamos ter 30% da população idosa. Isso é um assunto, isso é uma informação que também tem que ser observado pela CET, porque a gente vai ter, daqui até 2050, quase que 1/3 da população idosa, e deve ter reflexo em muitas questões dessa para o trânsito também, como a gente está cuidando da área da saúde, da educação, da mobilidade. Então, a gente tem muitos motivos para ter muito orgulho da nossa cidade. E não quer dizer que a gente vai parar aqui, a gente precisa estar o tempo inteiro dentro dessa linha que a gente está desenvolvendo, de ter a cidade de São Paulo sempre no topo e sendo uma cidade que vai sempre estar inovando nas questões de todos os aspectos. Mas aqui, da entrega desses veículos, 50 hoje e já foram 33 ou 83. Já foram 33, 50 são 83 veículos novos. A gente poder valorizar a CET, que tem um papel fundamental, tem um papel importantíssimo. Lá no Faixa Azul tem uma coisa que eu observei e foi muito interessante, que inclusive na Bandeirantes... Peraí, o Ricardo vai dar uma notícia. Eu vou dar, eu vou deixar falar isso quem é cetista, quem é da CET. Mas só antes de eu passar para o Ricardo, como é impressionante que a Faixa Azul não só dá questão de segurança, né, mas também uma questão de tranquilidade e paz do trânsito. A gente não viu ninguém buzinar, teve um cara só que buzinou para dar tchau para a gente, que a gente estava lá perto da Bandeirantes, né? Então você realmente tem uma melhora muito grande. Mas o Ricardo acabou de me soprar aqui no ouvido, por falar em premiação, por falar em tudo. Não, Ricardo, fala você como cetista. O prefeito estava falando de premiação e acabou de chegar uma notícia da Secretaria Nacional de Trânsito. Vocês estão de parabéns. A Faixa Azul ganhou o Prêmio Nacional Melhor Projeto de Segurança no Trânsito. Viva a CET! Parabéns para vocês, parabéns para a cidade. É isso aí, a gente vai junto, né? Mais um, fazendo avanços importantes aqui na cidade. Mas, gente, era essa mensagem que eu queria passar, de agradecimento do empenho de vocês, da dedicação. Não tenho dúvida que da nossa parte não faltará também empenho para poder cada vez mais melhorar a condição de trabalho de vocês, o reconhecimento da importância do trabalho. Eu não sei quem é que pode ter falado, alguém comentado que eu não gosto da CET, eu sou fã da CET. Aliás, não à toa, né, que a gente tem essa relação tão próxima, e se alguém falou isso, está absolutamente enganado. Eu tenho muito carinho, muito respeito pelo trabalho de vocês, o reconhecimento muito grande de tudo que vocês desenvolvem para a cidade, e podem contar comigo. Fica aqui, então, não precisava, mas já tendo em vista essa informação, declarado não só o meu carinho, a minha admiração, mas o meu amor pela CET. Conte comigo e parabéns para vocês. Obrigado, um abraço. E a CET, ela hoje tem 6 mil funcionários. 3.800. Sendo que quase 80% dos funcionários estão internos. Na rua tem apenas uma migalha de pessoas, 200, 300 pessoas trabalhando. Quando a CET vai modernizar a operação na rua e ter um concurso público? Só corrigindo a sua informação, a gente tem 3.800 funcionários, são 1.800 interno e 1.800 externo. O que a gente precisa entender é que, com o avanço da tecnologia, você vai se utilizando muito da tecnologia para poder fazer a gestão. A gente, por exemplo, antigamente não tinha a quantidade de câmeras que tem,
que hoje tem e ajuda você a poder fazer uma ação interna de monitoramento para poder enviar as equipes para aquelas regiões que mais precisam, uma vez que você recebe as informações. Isso vai ampliar ainda mais, que a gente vai fazer agora o nosso Smart Sampa, maior ainda um sistema de monitoramento na cidade, serão 20 mil câmeras na cidade. Eu tive nessa viagem de encontro da cúpula de prefeitos do C40 lá em Buenos Aires, fui visitar o sistema de monitoramento de Buenos Aires. Só para você ter uma ideia, eles implantaram esse sistema lá, inclusive com detecção de placa, que vê se a placa do veículo é furtado ou é roubado. Lembrando que veículos furtados, roubados, geram um problema na cidade, porque acabam circulando sem o devido cuidado do condutor. E lá em Buenos Aires, em 2017, haviam 500 furtos e roubos de veículos, com esse sistema de monitoramento que é para 50 furtos e roubos. E esses que são furtados ou roubados, em 7 dias eles conseguem identificar, localizar aonde estão os veículos por conta de todo o sistema de monitoramento da cidade. Então o que eu quero te falar como resposta à tua pergunta? A gente tem hoje, inclusive entregando 83 novas viaturas, uma equipe bastante coesa. Não quer dizer que a gente não vai abrir novos concursos, que é natural de todo o processo. Mas a gente não pode desconsiderar a questão do uso da tecnologia para cuidar do trânsito da cidade, que hoje está melhor do que era antigamente. Eu cheguei sábado de madrugada desse encontro mundial da cúpula de prefeitos, fui me atualizar mais dos dados, o que a gente tem de informações. E é importante que a população saiba, a gente precisa tomar uma decisão que ela seja uma decisão que tenha fundamentação. Então, eu particularmente sempre disse, não tenho objeção nenhuma a ter a gratuidade ou não ter a gratuidade, né? O que precisa de ter a fundamentação. O que a gente tem hoje de informação? Inclusive pela pesquisa do Datafolha, não foi o transporte que ocasionou a questão das abstenções. Lembrando que a abstenção desse ano foi muito semelhante às abstenções de 2018. Não houve um crescimento, né, grande com relação à abstenção, já vinha desde 2018. E a pesquisa do Datafolha mostra que a grande motivação da abstenção foi saúde, desinteresse pela política, estava trabalhando, né? A questão do transporte aparece de uma forma muito menor do que todos esses outros itens que eu acabei de falar. Uma outra questão é que as pessoas falam muito que a questão do transporte impossibilitava das pessoas mais humildes de votarem, da periferia votar. Também não procede. Pelos dados apurados da eleição desse ano, foram os bairros da periferia os que tiveram menor abstenção. Aonde houve maior abstenção foram os bairros da classe média e classe alta. Bom, feito esse quadro, não é por conta do transporte que as pessoas deixaram de votar. Aí existe agora uma outra discussão, e é por isso que eu vou fazer uma reunião hoje às 16 horas no gabinete, com a Procuradora-Geral do município, o secretário de transporte, enfim, toda a nossa equipe, secretário de governo, toda a nossa equipe para tomar uma decisão final. Não será por conta do transporte que as pessoas deixaram de votar, pelos dados que eu te passei, mas pode ser por uma outra questão, que tem se falado bastante, que é a cidade sinalizar para poder, através da decisão de dar o transporte gratuito, sinalizar da importância das pessoas votarem, a gente não ter 20% de pessoas em abstenção, pode ser um sinal da cidade, enfim. Mas o que é importante dizer? Nós não temos ainda uma posição fechada de sim ou de não. O que eu precisava ter como prefeito, você precisa entender, é ter as informações para tomar a decisão. Não tomar a decisão porque alguém pediu, porque alguém gravou um vídeo na internet. Eu preciso ter os dados. Não dá para desconsiderar isso que eu acabei de te falar, de repente a cidade, eventualmente, isso é importante que a cidade sinalize por uma questão da democracia e de incentivar a votação colocando o transporte gratuito. Decisão hoje, a partir das 16 horas, quando eu terei a reunião com a minha equipe lá. Eu só não tomei a decisão final antes porque eu estava nesse encontro desde terça-feira à noite lá em Buenos Aires, que foi muito importante, que inclusive o São Paulo ganhou um prêmio mundial de merenda saudável, que foi entregue pelo Bloomberg, que foi muito importante para a nossa cidade.